Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, dia de trabalho, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia. Obrigado, Senhor. Também obrigado por nos convocar, nos fortalecer para a Tua casa, para cantarmos louvores e também para recebermos a Tua palavra. Pedimos-te agora, ó Deus, em nome de Jesus, que ela nos alcance com a revelação, com a luz do Teu Espírito Santo para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 52. Marcos 6, versículo de número 52, diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos ler até aqui, se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí, nós vamos usar o contexto deste texto. Jesus vai nos ensinar aqui que nós temos uma grande dificuldade em lidar com o nosso coração. Semana passada eu me lembro que nós aprendemos que o inimigo se aproveita muito do fato de nós valorizarmos a razão. Ele está sempre dando uma ideia, uma causa, uma razão para alguém abraçar ela e esquecer a causa de Deus. Continuamos com essa mensagem até o domingo à noite. E no texto de hoje nós vamos ver que Jesus vai dizer que o povo dele tem dificuldade em amá-lo de coração. Que o povo dele tem uma facilidade muito grande em professá-los de lábios. E isso terminará trazendo ruína para aqueles que não conseguirem amá-lo de todo o coração. Então vamos entender que a nação está esperando o Cristo. Faz 400 anos que o último profeta se silenciou. Há uma expectativa remota, mas eles estavam confiantes que o Cristo viria. Eles tinham algumas informações. Que o Cristo teria poder para fazer milagres, que o Cristo limparia os leprosos, que ele expulsaria os demônios, que ele pregaria o evangelho aos pobres. Tudo eles sabiam. E agora Cristo está entre eles. E ele, graciosamente, incomparavelmente, manifesta o seu poder diante dos olhos deles, revela o grande amor de Deus, o alto preço que ele dá para a vida humana. Isso está acontecendo diante dos olhos deles. No entanto, eles não conseguem, enganados pelo próprio coração, porque dificilmente nós confrontamos o nosso coração. Nós achamos que o nosso coração é decisivo. Afinal, quando eu gosto de coração, ninguém vai conseguir me demover facilmente daquilo que eu gosto. Quando você coloca o coração em alguma coisa, tudo fica fácil, tudo fica barato, tudo fica simples. E quando você não coloca o coração, tudo fica difícil. Pode observar em qualquer coisa. Quando você coloca o coração em alguma coisa, você não vê empecilho para aquilo. Nada é difícil, nada é caro, nada é impossível,
porque aquilo ocupou o seu coração. É por isso que você pode perceber que o mundo vê muito empecilho para se relacionar com Deus. Porque o relacionamento deles com Deus não é de coração. É de medo, é de ignorância e às vezes é de pavor. Então o texto que nós lemos fala que Jesus chegou do outro lado, eles chegaram em terra, em Genezaré. Jesus acabou chegando no barquinho no final da viagem, mas ele entrou no barco no meio da viagem. É aquele episódio que Jesus aparece andando sobre as águas, que eles pensam que é um fantasma. E quando Jesus acalma o temporal e diz, sou eu mesmo, não tenham medo, aí eles ficam pasmos. Quem é esse que anda sobre as águas, fala com o mar e o mar obedece? Um pouquinho antes de Jesus andar sobre as águas, ele havia operado o milagre da multiplicação dos pães. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram de alguns pães e peixes e sobraram balaios cheios. E o povo, quando viu aquele milagre, diz o texto que nós lemos no primeiro versículo, eles não entenderam o milagre dos pães. Por que eles não entenderam? O que eles não entenderam? Que Jesus estava mostrando para eles que ele era o Cristo, que o poder está nele. Mas eles, longe de aceitá-lo como Cristo, decidiram aclamá-lo rei. Um homem que faz isso agora é o cara que a gente quer. Querendo ele ou não, nós vamos ordená-lo rei. E ele vai nos livrar, olha o poder que ele tem, ele vai nos livrar do jugo romano. Jesus, quando percebeu a determinação deles de aclamá-lo rei, ele forçou eles a atravessarem o lago. E enquanto eles estavam atravessando, Jesus foi para o monte orar e orou até de madrugada. Já de madrugada, eles estavam com problema com o tempo temporal, e Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. E quando Jesus entra na embarcação, aqui diz o texto que ele chegou do outro lado. E quando ele chegou do outro lado, ele saindo do barco, de imediato, a redondeza começou a reconhecer que ele era o Cristo. Diz o texto, de imediatamente. Onde quer que ele chegava, logo as pessoas olhavam para ele, é o Cristo, é aquele que multiplicou os pães, é aquele que andou sobre as águas. A fama dele começava a percorrer por toda aquela região. E diz o texto que eles iam avisando pelos caminhos, pelos becos da época, pelos trilhos, e avisando as pessoas que o Cristo estava por ali. E onde quer que chegava a notícia, logo vinha alguém numa cama, alguém no colo, alguém arrastado, e era colocado no seu caminho. Imploravam para ele, deixa a gente pelo menos tocar nas suas vestes. Quem tocava nas suas vestes, eles eram todos curados. Um Cristo com esse poder está querendo conquistar o nosso coração. E o nosso coração nos engana e se apaixona por outras coisas, se contamina com outras coisas. Eu pergunto, só por esses 3 contextos que antecedem o texto, a multiplicação dos pães, andar sobre as águas, repreender o mar e curar indistintamente, independente da vida que cada um estava levando, todo mundo que tinha fé falava, posso tocar nas suas vestes para ser curado, e tocava, era curado. Quem fez isso? Quem nós amaríamos mais do que esse? Com quem nós poderíamos compará-lo? Quem o antecedeu? Ou sucedeu que a gente poderia comparar o nosso Cristo? Teríamos que, nesse momento, se nós não conhecêssemos nada da Bíblia, só de ler esses textos aqui do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, nós teríamos que dizer assim, olha, realmente ele é o Cristo, ele é incomparável, ele é o Filho de Deus, é ele que nós devemos amar de todo o coração. Porque se eu não amá-lo de todo o coração, quem eu amaria no lugar dele? Quem? Nós não temos ninguém. Mas você vai ver que no texto que sucede, no capítulo 7,
os fariseus, os religiosos, o pessoal lá do templo. Chega em Jesus e diz assim: ei, está errado, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Olha o que a religião faz com o religioso. Olha o que Cristo está desfilando diante dos olhos deles, que têm conhecimento, que esperam pelo Cristo, manifestando o seu poder, não está jogando o pecado deles na cara, dureza na cara, sem repreensão, cheio de amor, desfila diante dos olhos dele todo o seu carinho, todo o seu amor, todo o seu poder. Nós entendemos de relacionamento, uma pessoa quando quer conquistar alguém, ela procura mostrar os seus valores. Se você quer conquistar alguém, conquistar o coração de alguém, você vai mostrar para ele as suas virtudes, o que você tem de bom, o que você tem para oferecer, o que está dentro do seu coração, o que você sente e pode oferecer à pessoa que você ama. É exatamente isso que Cristo está fazendo. Ele está mostrando para a nação, como um noivo querendo conquistar a noiva, que ele é o Cristo, que ele veio de Deus, que ele tem poder, que ele é incomparável, e que ele não veio para puni-la, nem para culpá-la, nem para humilhá-la. Ele quer conquistá-la. E a noiva, aqui representada pelos religiosos, não consegue ver nada disso e começa a ver coisa que não tem nada a ver. Fala: olha, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, porque os fariseus eles criaram uma tradição rigorosíssima para eles. Então, se você ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, que eles lavavam muitas vezes, incessantemente, as mãos, os vasos, os pratos, mobília. Eles eram rigorosíssimos. E quando eles perceberam que Jesus não colocava essa opressão na vida dos seus discípulos, que eles estavam livres, foi exatamente aí que eles foram interpelar Jesus, dizendo que os seus discípulos não andam de conformidade com a tradição dos anciãos e comem com as mãos por lavar. Foram isso que eles conseguiram ver em Cristo. Aí Jesus, olha que tristeza, Jesus diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que triste Deus dizendo do seu povo: em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Sabe o que ele disse? Bem que Isaías profetizou a vosso respeito. Vocês me adoram em vão. Por quê? Porque vocês não fazem de coração. E quem não faz de coração nunca será aceito. E de coração tem que ser para Deus. Bem que Isaías disse: esse povo me honra, mas eles me honram com os lábios. O coração deles não é meu, está longe de mim. Tem nada a ver comigo. Eles negligenciam mandamentos de Deus e guardam tradição de homens. Eles arrumam um jeitinho, dão um jeitinho humano de inverter os valores para não cumprir com as coisas de Deus e cumprir com aquilo que eles querem. Sabe aquelas pessoas que o tempo todo estão se desculpando diante de Deus, dando um jeitinho? Aquilo não convence nem eles mesmos, mas eles acham que Deus convence. Se você perguntar do que Jesus está falando, Jesus falou assim: olha, por exemplo, vocês estão falando que eles não comem com as mãos por lavar? Vocês, fariseus, não respeitam a lei de Deus, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe seja punido de morte. Era a lei de Deus. Moisés disse isso. Isso está lá em Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16, Êxodo 21, 17, Levítico 29. Foi repetido pelo menos 4 vezes no Pentateuco. Mas sabe o que eles diziam? Esse honrar o pai e a mãe significa que o pai e a mãe tinham obrigação de criar o filho quando pequeno, e uma vez adulto, agora eles tinham obrigação de cuidar dos velhos. Mas eles criaram uma tradição dizendo assim, que aquilo que eles tinham era corbã. Quando eles falavam assim: ó, isso que eu tenho, as minhas posses, a minha casa, o meu sítio, a minha fazenda, isso é corbã. Corbã quer dizer consagrado ao Senhor.
E se é consagrado ao Senhor, então vocês não têm mais o direito. Havia uma trama, uma corrupção entre as pessoas que tinham posse e os religiosos. Então eles, para não honrar o pai e a mãe com aquilo que eles tinham, com as riquezas que possuíam, eles diziam, não, isso aqui que eu tenho, isso aqui é corbã, é consagrado ao Senhor. E pagavam uma parte disso aos sacerdotes. Com isso eles não honravam o pai e a mãe, mas estavam lá interpelando Jesus, porque que eles comiam com a mão por lavar. Jesus diz assim, este povo honra-me com os lábios. E o mais triste é ouvir a sequência, por isso em vão me adoram. Veja que desde o começo Marcos está dizendo, eles não entenderam o milagre dos pães. O milagre dos pães não era Deus demonstrando o poder para eles aclamá-lo rei, é para eles entenderem que ele é o Cristo, que ele tem poder, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, para eles entenderem que o tempo de Deus chegou na vida deles. E eles não conseguem ver que ele é o Cristo, se desvia dessa verdade, e agora Jesus diz para eles assim, olha, então você arruma um jeito dentro de você, invalida a lei de Deus na tua vida, e cria um jeitinho, jeitosamente, vocês arrumam uma desculpa, mas na verdade, a grande realidade é que o vosso coração nunca foi meu. Então, queridos, a nossa principal lição é que se nós não conseguirmos servir a Deus de coração, Ele está dizendo que tudo que a gente faz é em vão. Ele está dizendo que nós estamos enquadrados na profecia daqueles que se aproximam dele, mas que nunca foi de coração. Mas a Bíblia diz que tem um povo na terra que serve a Deus de todo o coração. É esse povo que nós temos que ser. E o nosso coração, ele é enganoso. Aí os discípulos chamaram Jesus em particular e falaram, Senhor, como que é esse negócio aí de invalidar o mandamento e a tradição dos homens? Nem vocês não entenderem, vocês não sabem que tudo que você come não contamina o homem. Não vai para o coração que você come. O que você come vai para o ventre. Hoje qualquer criança sabe disso. E dali vai para lugares escusos. Então o problema não está em você comer ou deixar de comer. O máximo que isso poderia fazer é contaminar o corpo e não a vida. A ponto deles colocarem isso como condição de fidelidade a Deus, uma prática puramente humana e religiosa. Aí Jesus vai fazer a grande revelação, dizendo assim, olha, então, versículo 19, do capítulo 7, porque não lhe entra no coração, no ventre, sai para lugares escusos, e assim considerou puro todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, se eu quisesse fazer um exame do meu coração perante Deus agora, ele vai dizer assim, ó, não olha para a tradição humana, para as práticas religiosas. Deus quer se relacionar com você com um relacionamento de coração. Porque se não for de coração, quando o assunto é Deus, tudo é em vão. Nem faça. Constantemente eu sou questionado, às vezes, por alguns irmãos que dizem, pastor, nós temos que apertar, temos que pressionar. Tem que falar para a igreja fazer isso, tem que falar para a igreja fazer aquilo, tem que cobrar, porque as outras cobram, porque as outras pedem, porque as outras exigem. Eu geralmente me defendo citando Jesus. Olha, se não for de coração, se a pessoa não fez porque Deus tocou no coração, se ela não se prontificou de coração, e agora depois que você pegar no pescoço dela e falar, então assim eu faço, já não tem mais valor. Para ela não. Então se eu fizer por qualquer outro motivo que não seja de coração, disse Jesus, povo que se aproxima de mim que não é de coração, em vão me adoram. Sabe o que é em vão? Para nada. Sem função, sem utilidade.
E ele falou, e não é isso daí que vai contaminar o coração de vocês comer sem lavar as mãos. Jesus nunca impediu ninguém de lavar a mão. Mas se eles, por algum motivo, como nômades que estavam ali pregando e evangelizando incansavelmente, comeram sem seguir aquele ritual de escravidão dos fariseus, ele falou, não é isso que vai contaminar o coração dele. Quer saber o que contamina o coração do homem? O que contamina o homem, e fez uma lista. E quando eu estava lendo essa lista, eu disse, como que nós somos pecadores? Como é que Deus ama incondicionalmente? Porque se eu não tiver um item desse, mas tiver o outro, que diferença faz? Se você for no médico quase morrendo porque está contaminado com alguma coisa, que diferença faz se a contaminação foi via sangue ou via alimento? Contaminou. Nós não podemos o sujo falar do mal lavado. Foi o que Tiago disse na carta de Tiago. Ele falou assim, você não mata? Muito bem. Você não adultera? Muito bem. Mas se faz acepção de pessoas? Ele falou, então você é réu da lei. Você gosta de rico e detesta pobre? Isso é acepção de pessoas. Ele falou, então quem não faz uma coisa faz a outra, ele está debaixo da mesma lei. E Jesus faz uma listinha para falar assim, olha, vê se o teu coração não está contaminado. Sabe o que contamina o coração de alguém? Por exemplo, do seu coração procede maus desígnios, projetos maus, intento que não é bom. Isso aí contamina o coração. Prostituição, o coração está contaminado. Prostituição, um pecado que se comete no corpo. Furtos, pecado que se comete no escuro. Furto é subtrair na ausência. De quem quer que seja, de Deus ou de alguém. Qualquer coisa que você não deveria furtar e furtou. Isso aí contamina o coração. A gente pode dizer, que bom, eu não tenho maus intentos, eu não estou fazendo prostituição, eu não furto nada. Homicídios, quem mata a vida, os adultérios, a avareza, as malícias. Nós vivemos debaixo de uma cultura altamente maliciosa. O comércio é malicioso, a moda é maliciosa, o vocabulário é malicioso, literatura de toda sorte. Ele diz, a avareza, vivemos num mundo altamente avarento. Só pessoas atentas, focadas em Deus, de coração entregue inteiramente, com o relacionamento de coração, podem se libertar dessas contaminações. Dolo, lascívia, sabe o que é lascívia? Sensualidade, despudor, luxúria. Por isso contamina o coração. Inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, se nós estivéssemos reunidos para adorar a Deus, com o objetivo de perguntar, Deus, eu quero saber se eu te sirvo de coração. Ele vai dizer, dá uma olhada aqui, se essas coisas que tiver no seu coração está contaminado. Isso contamina o homem. E se nós estamos com o nosso coração contaminado, eu fico imaginando um povo ter que ouvir do próprio Criador, esse povo me honra com os lábios, o coração deles não é meu. E se o coração deste povo não é de Deus, quem nós poderíamos amar que é melhor do que Jesus? Então a gente percebe um Cristo poderoso, riquíssimo, vindo de Deus, mostrando o seu amor, desfilando a sua virtude para o seu povo, e quando o seu povo se aproxima deles, não se aproxima de coração. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos ilumine para a gente entender o quanto que o nosso coração é enganoso. Porque se nós observarmos para o nosso relacionamento com Deus, nós vamos ver que falta coração. Às vezes sobra recursos, às vezes sobra sacrifício, às vezes sobra voluntariedade,
mas eu percebo que Deus está atento ao coração. Quando fala que eles não entenderam, fala que eles não compreenderam no coração. Quando eles não estavam adorando, estava dizendo que o coração não era deles. Ele queria que o coração deste povo, que é tão amado por ele, correspondesse a este amor de coração. Porque ele é um Cristo incomparável, procurando conquistar o nosso coração. E aí ele não consegue conquistar o nosso coração, e ele vê que o nosso coração, em vez de se apaixonar por ele, se apaixonou por coisas desse tipo: avareza, prostituição, contenda, loucura. O que está acontecendo com o meu coração? O que está acontecendo com o nosso coração? Então hoje, nós podemos dizer que o povo de Deus, quando você diz assim, olha, Deus te chama, o Senhor te ama, vamos adorá-lo, vamos servi-lo, eles apresentam questões mais ou menos como essa. Mas tradição, religião, mas não é nada disso, é o nosso Cristo, que nós sempre soubemos que Ele veio para salvar a humanidade, que Ele vai salvar o pecador desde o tempo de Israel, e quando Ele chega na nossa vida, Ele tem dificuldade em conquistar o meu coração. Ele vai lá no meu coração e vê que tem coisas ocupando o lugar que deveria ser unicamente dele. Então, queridos, eu me espanto de ver Jesus mostrando o seu amor e tendo que desabafar, dizendo, olha, esse povo aqui, Isaías já falou, o negócio deles é blá, 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 é falar. Deus de Israel, Deus, mas na verdade o coração deles não é meu. E eu creio que Deus nos reuniu aqui hoje para a gente tomar esse cuidado na nossa vida, para Deus olhar para mim e para a sua vida e falar, olha, o coração dele é meu. O coração dele é meu. Não é apenas a presença, não é apenas o sacrifício, não é uma obediência cega, não, é um coração descontaminado, porque a contaminação do mundo é exatamente para tirar o coração de Deus. O mundo não se importa se você é um religioso ou não. O mundo trabalha, o inimigo trabalha, para que o seu coração não seja de Deus. Para que o seu coração seja seu, ou de alguém, ou de alguma coisa qualquer. Porque se o seu coração for de Deus, ninguém pode arrebatá-lo da mão dele. Jesus disse, aqueles que tu me deste, ó Pai, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. O perigo é se o nosso coração não for de Deus, porque aí tudo que a gente faz perde sentido. Se alguém perguntasse, pastor, por que nos dias que a gente está vivendo é tão difícil servir a Deus? Problema de coração. Porque naquilo que você coloca o coração fica fácil. Uma pessoa que ama de coração qualquer programa, consegue cumpri-lo. Quem aqui tem amor por alguma coisa? Eu amei jogar bola durante muito tempo. E não tinha distância, não tinha cansaço, não tinha empecilho, não tinha trabalho. Você arruma um horário depois, antes de madrugada, você dá um jeito. Porque quando você põe o coração, não tem barreira. Quem gosta de pescar, ele arruma um jeito de pescar. Quem gosta de novela, ele faz antes, faz depois, mas ele assiste novela. Quem gosta de internet, arruma um tempo para a internet. Porque aquilo conquistou seu coração. Porque as coisas de Deus é feita com muita dificuldade. Porque essas pessoas não conseguem servir a Deus de todo o coração. Porque quando há coração, não tem barreiras. Tudo fica fácil, tudo fica mais fácil, tudo fica simples. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração quando arrumamos jeitosamente as nossas próprias desculpas para não servir a Deus de todo o coração. Como se Ele não observasse isso. Ele é Deus e do mesmo jeito que eu me engano, eu devo enganar Ele também. Não, queridos, eu me engano, mas não engano a Deus. Olha que laudo terrível, este povo está me adorando em vão. Eles deveriam estar muito felizes com a adoração deles, com eles mesmos. Então tem muita gente que ele está muito feliz com o seu próprio desempenho.
Ele nunca parou para ouvir se o que ele está fazendo está de acordo com aquilo que Deus espera. E veja que Jesus não está cobrando nada que ele não ofereceu primeiro de todo o coração. Um amor que primeiro ele oferece, primeiro ele dá e depois ele espera. Não arromba, não obriga. Ele espera que aqueles que são testemunhas, aqueles que são alcançados. Ele está falando de gente que ele já tinha feito coisas por eles, na vida deles, no meio deles, que eles tinham o dever de tê-lo no coração. Havia feitos ali de misericórdia, de bondade, de compaixão, de aceitação. Por que esse povo não está amando a Deus de coração? Olha o que Deus já fez no meio deles. Porque eles foram enganados pelo próprio coração, deixaram o coração deles se interessar por outras coisas e sobrou para Deus o blá, blá, blá. O jeitosamente, o vocabulário, a religiosidade. Aí o que nós oferecemos a Deus? Discursos, rituais, como eles tinham de monte. Se perguntasse para um fariseu, você não tem religião? Ele diria, não, minha vida é uma escravidão a minha religião, de tanta coisa que ele tinha para fazer. Um monte de coisa para fazer. Mas tudo aquilo tinha interesses ou compromissos que não tinha nada a ver com o coração deles. Então, queridos, nós somos maduros o suficiente para saber. Você já tem experiência de como você trata uma coisa quando ela conquistou seu coração e de como você trata uma coisa quando ela não conquistou seu coração. Não precisa ninguém me falar isso. Eu tenho coração e eu sei como é. Eu sei como que é cumprir com uma coisa que está no meu coração e como é cumprir com uma coisa que não está no meu coração. Eu sei a diferença. Não precisa nenhum profeta chegar em mim e dizer, olha o teu coração. Não, eu sei. É que muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração, que acaba se apaixonando por coisas que não deveria, se comprometendo com coisas que não deveria, e oferece para Deus apenas sobras, um discurso, um jeitinho humano. Qual é a sequela disso? Este povo acaba adorando a Deus em vão e acabarão perdendo a oportunidade de se corresponder com Deus em amor. Então, queridos, no meio de toda rebeldia, no meio de toda falsidade, Deus continua guiando seu povo. O Espírito Santo continua ministrando ao seu povo, conduzindo o seu povo. E nós precisamos ficar atentos ao nosso próprio coração. Não é eu cuidando do seu coração, eu preciso cuidar do meu coração, porque todas essas coisas que estão no versículo 21, 22, contamina o homem. Contamina ele perante Deus. Então essas coisas não podem se alojar no meu coração. O que precisa morar no meu coração, e eu perceber que existe de fato no meu coração, é uma correspondência sincera a Deus a ponto dele olhar para a nossa vida e dizer, este povo me serve de coração. O coração dele é íntegro. O coração dele é meu. Não é o discurso, é o coração. Para não sermos enganados pelo nosso próprio coração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Eu creio que nós devemos orar e pedir para Deus nos ajudar a sermos dele, nos relacionarmos com ele, correspondermos com ele, não com discursos, não com desculpas jeitosas, mas permitir que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida de tal forma que a nossa vida com Deus seja uma coisa prazerosa de coração. Porque este relacionamento será suave, abençoado, sem medo, sem espantos, sem surpresas. E nada será em vão.
Porque quanta gente faz tanta coisa em vão, sem nenhum proveito, porque eles esqueceram que para Deus só vale se for de coração. O Senhor só aceita se for de coração. E para quem nós daríamos o nosso coração? Quem é comparável ao nosso Cristo? Para quem nós ofereceríamos uma obediência igual? Para quem nós ofereceríamos uma devoção igual? Quem pode ser comparado ao nosso Senhor e Salvador que morreu por nós na cruz do Calvário? Obedecer à carne, o mundo, os ídolos, os prazeres? Não, eles não merecem o nosso coração. A rebeldia, seguir Lúcifer? Não, ele não merece o nosso coração. Seguir o ego? Não, meu ego não merece o meu coração. Meu coração tem que ser de Jesus. Meu amor, a minha fidelidade, meus sonhos, minha esperança, tem que ser de Jesus. Ele é digno. E possamos viver uma vida intensamente, amando Ele de todo o coração. Se você não consegue no momento viver essa vida, peça a Ele. Renda-se. Diga para Jesus agora, fala: Jesus, eu me recuso a ser um religioso. Eu não quero ser esses que vivem jeitosamente se escondendo. Eu quero te servir de coração, de todo o meu coração. Eu não quero ser alguém que faça as coisas em vão, sem nenhum valor. Quero fazê-la de todo o meu coração. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo diante da sua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós abrimos o nosso coração para recebê-la como tua palavra, que vem nos iluminar, que vem nos advertir, nos orientar, nos curar, nos restaurar dos enganos reinantes neste mundo e no próprio coração humano. Deus, eu quero te pedir que todos sejam curados no coração. Todos, ó Deus, que atenderam o teu chamado para prestar-te culto, sejam, ó Deus, curados no coração de todo engano, de dentro e de fora. Que sejamos, ó Deus, curados a tal ponto de vivermos uma vida que o Senhor tenha prazer nela, de todo o coração. Que o Senhor venha se agradar de nós, que não vivamos uma vida, ó Deus, em vão, com desculpas de qualquer natureza. Eu tenho certeza, ó Deus, que quando o Senhor curar o nosso coração, o Senhor vai curar também o nosso corpo. O Senhor vai curar a nossa alma, vai curar o nosso espírito. Porque Tu és o Deus que sempre curou a todos. Que todos que tiveram fé e tocaram em Ti, ó Cristo, Filho do Deus vivo, foram curados. Por isso, Pai, nos conduza neste caminho, nos leve nessa direção de vivermos uma vida que possamos Te tocar, Te sentir, e que todo o Seu poder possa se manifestar no meio do Teu povo, curando, libertando, restaurando, partindo, ó Deus, iniciando, ó Deus, do nosso coração, para que nada seja em vão. Olha, ó Deus, para o coração de cada um. O Senhor sabe o que vai dentro dele. Não tem nada que lhe é oculto. Se o Senhor olhar, tudo o Senhor pode ver.
Eu quero te pedir, cura, ó Deus, o nosso coração. Que seja um coração curado, restaurado, vivo, cheio de amor, cheio de esperança, restaurado pelo Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus, na Tua presença que nós oramos e entregamos a nossa vida e esses propósitos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: Deus, eu estou aqui na Tua presença. Olha para o meu coração. Cura, Senhor, o meu coração. Eu reconheço que eu preciso de ser curado no meu coração. E eu te peço em nome de Jesus, cura o meu coração. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.